Meus amigos, as empresas brasileiras jogaram a toalha, já admitem que o Lula não tem a menor condição de negociar como um adulto com o Donald Trump e começaram a montar um verdadeiro plano de guerra para tentar sobreviver às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. Tarifas essas que, ao que tudo indica, podem ser ainda mais duras, ainda maiores nos próximos dias. E você pode se preparar, porque eu e você, a gente vai participar disso tudo, você pode ficar tranquilo, porque somos nós que vamos ter que pagar o preço disso tudo. O preço de ter um presidente da República extremamente desqualificado, que coloca a sua própria ideologia acima dos interesses do país, que coloca a sua ideologia acima de uma economia que sustenta milhões de famílias, e somos nós, as famílias, que vamos sentir nos bolsos, nas prateleiras dos supermercados, nos empregos, na falta de trabalho. Vamos ter que pagar caro por mais um capítulo de vaidade e campanha eleitoreira barata do Lula, a campanha eleitoreira de nós contra eles. E o Brasil está sendo jogado de cabeça numa guerra comercial desnecessária, não porque a gente foi atacado pelos Estados Unidos, mas porque nós escolhemos o confronto. E agora o Lula transformou o impasse diplomático com os Estados Unidos em palanque político e decidiu que é melhor sacrificar a economia do que entender a sua insignificância e admitir a sua baixeza, admitir que precisa dialogar, sentar e dialogar com quem pensa diferente. Ele não vai fazer isso porque a ideologia fala mais alto, a ideologia grita. Ele precisa alimentar a sua militância. Tem que posar de líder firme contra o imperialismo americano, mesmo que no processo isso destrua as exportações do nosso país. Afaste os investimentos e condene os empregos de milhões de brasileiros ao colapso. Tudo isso por quê? Porque a gente tem eleição dentro em breve. A reeleição pesa mais do que o PIB. A vaidade do Lula vale muito mais do que as exportações, porque o script da narrativa importa mais do que a realidade de quem produz, de quem trabalha, de quem depende de uma economia ativa e viva. Porque quem depende de auxílio do governo, não consegue nem compreender o que realmente está acontecendo, o momento sério que a nossa economia está passando nesse momento. O mais importante é o painho batendo laranjão. Não vem cantar de galo pra cá não, porque o painho é brabo. E enquanto o Lula encena bravura ideológica, os números já começam a gritar, já começam a falar mais alto. E no nosso conteúdo de hoje, você vai entender os impactos econômicos reais dessa guerra tarifária, o que está acontecendo nos bastidores do comércio exterior e por que o Brasil inteiro pode pagar o preço dessa aposta política, eleitoreira, barata, baixa do Lula. Bom, meus amigos, nesse momento, as negociações do Brasil com os Estados Unidos estão completamente travadas. O governo americano não quer conversar com o governo brasileiro porque as cartas já estão na mesa. Mas o tipo de negócio que os Estados Unidos querem fazer com o Brasil nesse momento, o governo brasileiro não tem o menor interesse de seguir. A carta do Donald Trump justificando as tarifas foi muito clara. Pare de perseguir os seus opositores políticos. Pare com esse negócio do BRICS querer substituir o dólar nas transações comerciais entre os países. Pare de censurar as empresas. Pare de censurar as pessoas. Essas foram as condições muito claras. E não adianta o governo brasileiro colocar o Geraldo Alckmin para conversar com as empresas americanas, para tentar fazer com que as empresas americanas pressionem o governo dos Estados Unidos para derrubar a taxa, porque ele não vai derrubar. Quer acabar com um tarifaço de 50%? Siga as recomendações que estão lá na carta e são muito claras. Mas a gente sabe muito bem que o Alexandre de Moraes já foi longe demais para voltar atrás, que o Lula também já foi longe demais para voltar atrás. Obviamente eles não vão fazer isso. Qual é a estratégia agora? É dobrar a aposta. Apostando todas as fichas, toda a nossa economia nesse jogo, um jogo totalmente político, ideológico, irracional. E no final das contas, quem vai pagar por tudo isso, meu amigo, não vão ser os políticos, vai ser a classe produtiva desse país, quem trabalha, quem emprega. E a nossa economia está indo para o ralo nesse momento. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN no dia de hoje. Empresas ficam sem tempo para evitar as tarifas e corrida da exportação acaba. Qualquer navio que saiu do dia de hoje, a partir do dia de hoje, 22 de julho, rumo aos Estados Unidos, não consegue chegar
há tempo de evitar a taxação. E agora os clientes americanos já começaram a deixar de comprar os produtos brasileiros e já começou a impactar pesadamente em vários setores da nossa economia que eu vou trazer aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje. Tempo médio de viagem do Porto de Santos aos principais portos americanos é de 14 a 18 dias, dependendo da condição climática, enquanto as taxas de 50% aos produtos brasileiros estão previstas para começar a partir do dia 1º de agosto. Ou seja, qualquer navio que saiu hoje já vai chegar lá, os produtos já tomando a taxação de 50%. Mas como é que estavam as exportações do Brasil para os Estados Unidos até esse momento, hein? Tava de vento em polpa, meu amigo. Batendo recorde pela primeira vez, chegou em 40 bilhões de dólares. E com esse tarifaço do Donald Trump aos países do mundo inteiro, o Brasil tinha tudo para voar. Mas a ideologia do Lula, do Alexandre de Moraes, falaram muito mais alto. Os caras foram longe demais, não tem mais como voltar atrás. E agora, com o tarifaço que já está acontecendo, é isso aqui, ó. O tarifaço dos Estados Unidos põe sob risco exportações de café, ou seja, empresas de café, os produtores de café aqui do nosso país vão passar por problemas, carne, sucos e frutas. As tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros pode comprometer a receita do agronegócio e provocar desequilíbrios no mercado brasileiro. A gente está falando aqui de uma tarifa de 50% se o Lula mantiver a sua boquinha fechada nesse momento. Agora, se ele continuar falando um monte de asneira e o Alexandre de Moraes, o STF, continuar fazendo o que está fazendo nesse momento, a tendência é que essa tarifa possa dobrar e ir para 100% e aí, meu amigo, vai melar de vez a nossa economia. Outro setor que já tomou uma pancada das tarifas foi o setor da carne. A carne bovina do Brasil, venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caiu após recorde de abril, diz a Associação dos Exportadores, ou seja, o Brasil estava de vento em popa vendendo suas carnes, seus produtos para os Estados Unidos. Mas depois da taxação do Trump de apenas 10% lá em abril, a venda da carne bovina despencou. As exportações diminuíram 60% em junho em relação a abril, o mês em que o Donald Trump sobretaxou os produtos brasileiros em 10%. Esse gráfico mostra as exportações da carne do Brasil para os Estados Unidos em toneladas vendidas. Em abril foi mais de 18 mil, quase 19 mil toneladas. Em fevereiro foi para 26 mil toneladas e aqui começa a acontecer o efeito da taxação. Quando o Donald Trump anunciou que isso iria acontecer, os importadores americanos começaram a meio que fazer um estoque, né? A importar antes de entrar as tarifas que começaram a valer a partir de abril. Em março, 42 mil toneladas foram exportadas para os Estados Unidos. Em abril, 47.836 toneladas e já em maio começou a despencar. Em maio, batendo 27 mil toneladas e em junho, 18.232 toneladas, ou seja, meio que igualando ao mesmo número de janeiro e a tendência agora é só cair. Vamos lá para o café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. 77% de tudo que a gente produz aqui de café é exportado. 23% fica no Brasil. E de tudo que o Brasil exporta de café, 16% vai para os Estados Unidos e uma boa parte disso, depois dessa taxação, não vai ser exportado para os Estados Unidos, é óbvio, vai ficar mais caro para vender para lá. E essa parte que o Brasil exportaria para os Estados Unidos vai ter que buscar negócio em outros países para tentar escoar essa produção extra de café. Suco de laranja também, o Brasil é o maior exportador desse tipo de produto. 93% do que o Brasil produz de suco de laranja é exportado, 7% fica para o mercado interno. E de tudo que a gente exporta, 41% do suco de laranja vai para os Estados Unidos, outro mercado também que tende a passar por dificuldades nesse momento do tarifaço. Carne, o Brasil também é um dos principais exportadores de carne para o mundo inteiro. A carne é diferente, 78% de tudo que a gente produz vem para o mercado interno, é vendido aqui dentro do Brasil. E 22% do que se produz vai para a exportação. E das carnes que a gente exporta, a maioria vai para a China, apenas 12,1% vai para os Estados Unidos. Esses são os 10 produtos mais exportados do Brasil para os Estados Unidos. Em primeiro lugar está o café, depois vem carne, suco de laranja, petróleo, aeronaves, semi-manufaturados de ferro ou aço, material de construção e engenharia, madeira, máquinas e motores e eletrônicos. O presidente americano decidiu aplicar a tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O Trump citou o Jair Bolsonaro ao fazer o anúncio e disse ser uma vergonha
internacional o julgamento do ex-presidente no STF. E eles continuam atacando os Estados Unidos, o que pode ser muito perigoso, porque essa taxa de 50%, com o Brasil aqui em primeiro lugar tomando 50%, pode ser que essa taxa aumente nos próximos dias, justamente por conta do posicionamento do Alexandre de Moraes e o posicionamento do Lula também. Bom, os efeitos dessa guerra comercial já começaram a se materializar na economia real e a bomba já está prestes a explodir. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, como você pode ver aqui nas matérias, o impacto estimado dessas tarifas pode tirar até 175 bilhões de reais do PIB brasileiro, meu amigo. O que é equivalente a mais de um Bolsa Família por ano, somente com essa brincadeirinha, somente com a taxação de 50%. Isso acaba gerando um efeito em cadeia, atingindo tanto os grandes exportadores como também os pequenos fornecedores de serviços, de produtos, logístico e cooperativas regionais. Além disso, a balança comercial brasileira está sendo pressionada. O dólar reage com alta, o custo de importação aumenta, o risco do país, o risco Brasil cresce e o investidor estrangeiro segura o seu dinheiro. Quem é que vai querer investir num país que ataca o seu principal parceiro comercial? Olha o que disse um pesquisador americano sobre a crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Vai piorar antes de melhorar. Pois é, esse é o prognóstico. E para melhorar, meu amigo, vai ter que trocar essa turma que está tocando o nosso país nesse momento. Ele trouxe uma informação bem interessante. Ele diz o seguinte, ó, a minha impressão é que a Casa Branca vê o Brasil como um alvo perfeito e de baixo custo. Eles veem pouco ou nenhum prejuízo para o presidente Trump nesse confronto. Basicamente, ele está falando sobre a questão das Big Techs americanas que estão tomando pancadas aqui no nosso país, com o STF mexendo na legislação, abrindo portas para bloquear, censurar as Big Techs, as empresas de tecnologia americanas, como a Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, a Alphabet, dona do Google, do YouTube, o X, lá do Elon Musk. Ou seja, segundo o que o pesquisador está dizendo, que eu acredito também, é que o Donald Trump está pegando o Brasil como exemplo para mostrar para a Europa, que também quer avançar nesse negócio de regulação das mídias sociais, pegar o Brasil, por quê? Porque o Brasil é de baixo custo. O Alexandre de Moraes deixou muitas evidências de autoritarismo, de interferência em campanha eleitoral, de uma justiça partidária que tem lado aqui no nosso país. O Alexandre de Moraes deu todos os elementos para o Donald Trump pegar o nosso país como exemplo para mostrar para a Europa que se a Europa também seguir pelo mesmo caminho, ele vai fazer a mesma coisa. E a que custo que ele está fazendo isso? Já está claro para o mundo inteiro o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil e o Donald Trump está surfando nessa onda. E ele trouxe uma outra informação também muito interessante, é que o Donald Trump enxerga o caso de Bolsonaro como um espelho da sua própria situação nos Estados Unidos. Abre aspas, o presidente Trump realmente parece ver essa luta em termos pessoais. Ele acredita que há paralelos quase perfeitos entre o que ele viu como perseguição criminal contra ele e o caso em que o presidente Bolsonaro está enfrentando nesse momento. E ele ainda alerta, caso o Bolsonaro seja preso, que eu acredito que isso possa acontecer dentro em breve, se isso acontecer, eu acho que o presidente Trump usará todas as ferramentas à sua disposição, fecha aspas. Bom, meus amigos, enquanto os Estados Unidos se preparam para proteger a sua economia, o Brasil escolhe proteger o ego de um político. Lula prefere ser aplaudido em comício do que respeitado na mesa de negociações. Prefere o discurso ideológico à diplomacia pragmática. Prefere o aplauso fácil da sua militância ao trabalho difícil de proteger a economia nacional. E o resultado está aí. Tarifas inéditas, produtos encalhados no mar, exportadores sem saída, investimentos congelados no nosso país e uma economia prestes a tomar uma pancada histórica, não por falta de alternativa, mas por pura arrogância política. Mas o mundo real, meu amigo, cobra juros, cobra confiança, cobra consequência. E como sempre, quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro, o povo que trabalha, o povo que produz e que tenta sobreviver no meio desse caos econômico. E que agora, mais uma vez, vai ver o país sangrar para manter um presidente nas manchetes dos jornais, para manter um presidente bem nas pesquisas, porque infelizmente o brasileiro parece que não tem 2 neurônios. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje, todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.